Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e hoje no penal, Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos por questões imigratórias. E no trabalho, o TST validou a autonomia de uma advogada para rescindir o contrato sem assistência sindical. No civil, o TJSP condenou uma mulher por omitir a paternidade biológica de 2 filhos. E no processual civil, o STJ vai definir quais critérios valem para conceder justiça gratuita a empresas. No consumidor, o TJSP responsabilizou um banco e o sócio de uma bet irregular pelos prejuízos de um apostador. E muito bem, como essa semana eu tô sozinho, os meus hosts são vocês, então eu vou ler alguns comentários por aqui. O Renato Martoni falou que já está em preparação para a próxima OAB. Boa sorte, meu querido, eu tenho certeza que você vai sair bem. A Sheila Patrícia que comentou: bom dia, é maravilhoso acompanhar tantas informações relevantes a caminho da faculdade, vocês são demais, até amanhã. Muito obrigado, Sheila. Inclusive, quem que tá estudando e quem já é advogado, coloca aqui nos comentários. E a Shirley aqui falou que tá sentindo falta da CBL. Calma, Shirley, que em breve chega novidades por aí. Mas então, bora pro episódio. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Vamos começar com o direito penal. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira, dia 13, em Orlando, na Flórida, pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Polícia Federal, que apontou prisão por questões imigratórias. Ramagem estava foragido desde setembro de 2025. Ele foi condenado pelo STF a 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado, por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Como ele fugiu para os Estados Unidos, a pena ainda não havia começado a ser cumprida. Agora, o Ministério da Justiça brasileiro aguarda detalhes para definir se o retorno ao Brasil ocorrerá por extradição ou deportação. Além dessa condenação, o STF retomou a ação penal sobre crimes que teriam sido praticados após a diplomação. No caso, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado relacionados aos atos de 8 de janeiro. Agora, advogado, pensa rápido. Você sabe exatamente em qual mês o seu maior honorário desse semestre vai cair na conta? Se a sua resposta foi depende do juiz, você está gerindo o seu escritório no escuro. Para planejar o crescimento, você precisa de datas, não de torcida. A dica da Loléria hoje é a calculadora de honorários da JustCash. Ela não serve para calcular quanto você deve cobrar, mas sim quando o dinheiro provavelmente vai entrar. É gratuita, exclusiva e vai te dar a previsibilidade que você precisa para organizar seu caixa de uma vez por todas. Acesse o link e para de contar com a sorte. Vamos voltar com o direito do trabalho. A 7ª turma do TST homologou por maioria um acordo extrajudicial que encerrou o contrato de trabalho entre uma advogada grávida e uma fabricante de eletrodomésticos. O colegiado entendeu que, pelo nível de instrução e pela faixa salarial, ela se enquadra como trabalhadora hipersuficiente. No acordo, a advogada renunciou ao período restante da estabilidade gestante e aceitou a rescisão sem justa causa. Em troca, receberia indenização de R$ 321 mil e manutenção do plano de saúde para ela e para a criança até 5 meses após o parto. A primeira instância e o TRT2 haviam negado a homologação, por entenderem que seria necessária assistência sindical. No TST, porém, prevaleceu o voto do relator, ministro Agra Belmonte, de que não houve vício de consentimento nem fraude, mas uma negociação válida em concessões recíprocas. A decisão também considerou que, nesse tipo de jurisdição voluntária, cabe à Justiça verificar a regularidade do acordo e a vontade das partes. Ficou vencido o ministro Cláudio Brandão, que entendeu pela necessidade de assistência sindical e pela preservação da estabilidade da gestante. E vamos agora com o direito civil. O TJSP condenou uma mulher a indenizar o ex-companheiro por danos morais após ela omitir que 2 filhos registrados por ele não eram seus filhos biológicos. A decisão foi da 3ª Câmara de Direito Privado, que fixou a indenização em R$ 10 mil. O caso aconteceu em Bauru. Durante a união estável, o homem registrou as crianças como filhas dele. Depois do fim da relação, a mulher se casou com outro homem, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. Em uma ação
de retificação de registro civil de uma das filhas, um exame de DNA apontou que o pai biológico era o atual marido da ré. A partir disso, o autor pediu o exame em relação ao outro filho e também ficou comprovado de que ele não era o pai biológico. Para o relator, desembargador Mário Chilvite Jr., houve omissão relevante sobre a verdade biológica, com violação dos deveres de lealdade e boa-fé na união estável. O colegiado entendeu que o autor agiu sob legítima confiança ao fazer os registros e manteve a condenação por unanimidade. E vamos com o direito processual civil. A Corte Especial do STJ vai decidir se a simples apresentação de documentos que indiquem inatividade ou queda de faturamento é suficiente para conceder justiça gratuita a empresas. O tema foi afetado ao rito dos recursos repetitivos. A discussão é importante porque, no caso das pessoas jurídicas, a hipossuficiência não é presumida como acontece com pessoas naturais. Hoje, a súmula 481 do STJ já admite o benefício, mas exige prova de que a empresa não consegue arcar com os custos do processo. Um dos pontos centrais é o uso da DCTF, documento entregue à Receita Federal. Há tribunais que aceitam esse material como prova de ausência de atividade financeira, enquanto outros entendem que isso não basta sem informação sobre bens, ativos ou patrimônio disponível. A relatoria é do ministro Luiz Felipe Salomão. Não houve suspensão nacional dos processos, mas a tese que vier a ser fixada deve orientar julgamentos semelhantes sobre justiça gratuita para empresas. E no direito do consumidor, o TJSP decidiu que um banco e o sócio de uma empresa irregular de apostas devem responder solidariamente com a operadora da plataforma pelos prejuízos causados a um consumidor. O caso envolvia saldo de R$ 1.200,32 e devolução em dobro de R$ 220 pagos pelo apostador. Segundo o processo, o consumidor tentou sacar o valor que já tinha na plataforma, mas foi impedido e ainda recebeu exigência de novos depósitos. Mesmo após as transferências via Pix, o saque não foi liberado. O tribunal entendeu que o banco integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar a estrutura de pagamentos usada pela plataforma. Por isso, reconheceu a falha na prestação do serviço e tratou a fraude como fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade bancária. O colegiado também aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para atingir o sócio da empresa. Já o pedido de danos morais foi afastado porque o entendimento foi de que não houve prova de lesão grave a direitos da personalidade. E por hoje era isso, muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final. Eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Renato, Lucas, Fabrício, Sheila, Ana, Kennedy, Adriele, Luciane, Silvia, Shirley Gomes, Diogo, Thaís e Amorã. Muito obrigado a todos que comentaram. E aproveita também para seguir o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito, caso você ainda não esteja seguindo. Ativa também o sininho de notificações para ficar sempre ligado e compartilha o episódio lá nos seus stories, que estamos sempre repostando por lá. Aproveita para se inscrever também na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Por hoje era isso, muito obrigado por ter ficado comigo até o final e até amanhã.